Então vamos iniciar aqui nossa terceira aula. Pode passar aí o slide. Esse slide, eu não sei se vocês perceberam, ele está em todas as apresentações, porque esse é a primícia básica do nosso treinamento, ok? Então, até o final você vai ver essa menina que eu não sei quem que é, olhando por nada, e a Natália já fez cara de brava lá atrás. Deu ruim. Eu aguento isso, com ciumento. E o nosso princípio, enriquecer é muito mais do que ter dinheiro. Isso você precisa entender, isso precisa penetrar sua alma, precisa fazer sentido isso, gente. Enriquecer é um processo muito valioso. Muito valioso. Muito mais do que ter dinheiro, se trata da pessoa que você se torna enquanto passa pelo processo. E hoje eu quero iniciar o nosso treinamento, gente, com a parte de um poema que eu gosto muito de William Haley. É um inglês que ele escreveu um poema que deu, como chama, Invictus, deu até origem àquele filme do Nelson Mandela. No final desse poema ele diz a seguinte afirmação. O poema, não coloquei todo que é grande, mas ele vem falando sobre as dificuldades que essa pessoa vinha passando pela vida, pelo sofrimento, não sei o que, e no final ele fala: eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Daqui a pouco isso vai começar a fazer sentido para vocês, eu vou explicar o motivo, mas consegue perceber como isso é impactante? Eu sou o dono, o senhor do meu destino. O meu destino está nas minhas mãos. Quem vai definir como vai ser o meu futuro sou eu. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a sua vida é uma responsabilidade sua. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a psicologia da autorresponsabilidade. E a gente vai desfazer aqui nessa aula muita coisa que foi colocada na infância. Então, como que vai funcionar o treinamento de hoje, gente? Basicamente vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, na primeira hora, nós vamos terminar, eu coloquei no grupo isso, nós vamos terminar a primeira parte do treinamento que está relacionado com as coisas internas, ok? E a segunda parte do treinamento nós vamos iniciar as coisas externas, explicando alguns conceitos sobre riqueza, alguns princípios. Hoje não vai dar tempo de falar muito, mas nós vamos falar de duas bases extremamente importantes para você entender, para as coisas já começar a fazer sentido para vocês, beleza? Então, eu sou dono, senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. A alma aqui pode ser traduzido como mente, né? Tem essa definição. Na Bíblia é alma, para os cientistas é mente, mas acaba que é tudo uma coisa só. Mas eu posso colocar: eu sou o comandante da minha mente. Você que manda na sua mente. E aí entra nessa parte que a gente vai estudar, que é muito interessante, a psicologia da autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Porque o conceito aqui é o seguinte: a autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida. Isso é a psicologia da autorresponsabilidade. O que acontece, como que nós estamos acostumados a viver, gente? O tempo inteiro nós tentamos nos livrar das responsabilidades. Porque ter responsabilidade, assumir uma responsabilidade, implica geralmente em ter que se esforçar, em ter que fazer um esforço, em ter que exige uma ação, exige uma resposta. Então, o inverso é muito melhor. Você transferir a responsabilidade é mais fácil e você não tem trabalho nenhum. Você está entendendo? Então, quando alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, você vai ter sempre essas duas opções. Ou você assume a responsabilidade, ou você transfere a responsabilidade. E é geralmente isso que acontece. E a maioria das pessoas
optam por quê? Por transferir. É mais fácil, dá menos trabalho. Está entendendo? Quando a culpa não é sua, está entendendo? Quando a culpa não é sua, o problema não é meu. Então, se você está ganhando mal, automaticamente você vai falar, meu emprego é muito ruim. Aí a culpa deixa de ser sua e passa a ser de quem? Do seu emprego. Eu ganho muito mal. Por quê? Meu patrão é muito mesquinho. A culpa deixa de ser sua, não vou colocar esse termo culpa, a responsabilidade deixa de ser sua e passa para quem? Para o patrão. A minha vida financeira é ruim porque minha esposa é muito descontrolada. Então, a responsabilidade deixa de ser sua e passa para quem? Para a esposa. Eu sei que eu preciso estudar, mas eu não tenho tempo. A responsabilidade deixa de ser sua e passa para quem? Para o tempo. Você está entendendo? E assim nós fazemos o tempo inteiro. E a gente fica, joga para a esposa, joga para os filhos, joga para o patrão, joga para o governo a responsabilidade. Não, mas essa cidade que nada dá certo. Os políticos aqui são horríveis. No Brasil é impossível prosperar porque os políticos são corruptos. Joga a responsabilidade para quem? Para os políticos. E você vai tirando de si a responsabilidade. Joga para cá, joga para lá. Vai tirando a responsabilidade e você fica como? Tranquilão, sossegado. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem vai resolver esses problemas? Ou você realmente acredita que o seu patrão está comprometidíssimo em aumentar o seu rendimento? Ou você realmente acredita que o governo está lá assim, Bolsonaro está lá na sala dele pensando, meu Deus do céu, como é que eu faço para acabar com esse problema na vida do Vinícius, gente? Como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Ô Sérgio Moro, me ajuda aqui, o que a gente pode fazer para solucionar o problema do Vinícius? Você realmente acredita que o governo vai estar lá super preocupado com os seus problemas? Você realmente acredita que a sua esposa vai resolver os problemas da sua vida, jogando o problema para ela? Sabe o que acontece com isso, gente? Num primeiro momento, se livrar da responsabilidade é mais fácil, ok? Só que a longo prazo, sabe o que está acontecendo? Primeiro, você está sendo uma pessoa fraca, que não tem coragem de assumir suas responsabilidades. E segundo lugar, você está caminhando para à beira de um precipício, porque a sua vida vai começar a acumular problemas e frustrações, que aqui a gente está falando de finanças, mas se isso é um comportamento, vai te afetar na sua vida inteira, vai afetar no relacionamento com os filhos, com a esposa, no seu emprego, em tudo, vai afetar você em tudo, está entendendo? Então, hoje, isso aqui é uma coisa extremamente importante que eu queria já começar hoje, já lidando com as coisas externas, com alguns princípios sobre finanças, mas não tem como entrar em uma jornada que o objetivo é prosperar, que o objetivo é enriquecer, se você não estiver disposto a assumir a responsabilidade da sua vida. É impossível. Sabe por quê? Porque isso vai exigir de você o máximo que você puder dar. E ninguém vai se comprometer com você. Se você não se comprometer, acabou, porque ninguém vai se comprometer com você. Pense que Deus deu uma vida para cada pessoa. Já viu aquele ditado que fala que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua? Não tem esse negócio? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E aí eu sei que o termo originalmente ele é usado contra os fofoqueiros, mas isso também serve como princípio de autorresponsabilidade. É para você cuidar da sua vida. Então isso significa que a Natália tem a vida dela para cuidar, então eu não posso transferir as culpas para ela, porque ela não vai resolver os meus problemas, ela já tem a vida dela, ela já tem a história dela. Está entendendo? Não adianta nada a Bianca ficar jogando para o Igor os problemas dela, as frustrações dela, porque ele já tem a vida dele, e ele tem que ter a autorresponsabilidade dele e ela dela. E assim é em tudo. Se eu não decidir assumir a responsabilidade da minha própria vida, ninguém vai fazer isso por mim.
Está dando para entender, gente? Está ficando claro isso? Aí entenda o seguinte: a culpa, ela pode não ser sua, mas a responsabilidade é. Você consegue entender a diferença? Porque às vezes a gente fica nesse negócio, escondendo atrás do culpado. Não, a culpa não é minha. Ok, tudo bem? A culpa não é sua. A culpa é sua que o governo está ruim, que o país está mal? Não, mas a responsabilidade de fazer a sua vida melhorar é sua. Está fazendo sentido? A culpa não é sua, mas a responsabilidade é. A culpa é sua porque a sua mulher gasta muito? Não, mas a responsabilidade pelas suas finanças é sua, então você vai ter que dar um jeito nisso. Assumir responsabilidades é uma característica, uma das principais características de pessoas bem-sucedidas. Elas não se escondem dos problemas, elas enfrentam os problemas. Pessoas bem-sucedidas entendem, alcançaram um nível de entendimento que elas olham para problemas como oportunidades. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Enquanto a gente olha para um problema e fica ali se lamuriando e reclamando, alguém vem, passa pelo mesmo problema e fala: opa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Se isso é um problema para mim, pode ser problema para um monte de gente. Como é que eu vou solucionar esse problema e vender a solução? Então, a nossa perspectiva de vida ela tem que mudar, a nossa forma de ver o mundo tem que ser diferente, tem que mudar. Por isso eu estou dizendo, e aquele slidezinho de trás está em todas. Enriquecer é muito mais do que ter dinheiro, gente. Ter dinheiro vai ser uma consequência da pessoa que você vai se tornando. Agora imagina, se cada um de vocês começarem a assumir todas as responsabilidades pela sua própria vida. Daqui a um ano sua vida não é mais a mesma. Porque quando a responsabilidade é sua e você entende isso, você resolve. Porque se você não resolver, ninguém vai resolver. Então vamos ver alguns exemplos aqui de transferência de culpa, né? A minha esposa, meu marido não me ajuda em nada. Volta. A minha esposa, meu marido não me ajuda em nada. Ah, o meu salário é muito baixo. Transfere para o salário a culpa, né? Eu gasto porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Aí joga a culpa aonde? Nos filhos. Cara, eu já ouvi tanta gente falando isso. Eu gasto porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, porque eu não tive nada na minha infância, eu quero dar o melhor para ele. É uma motivação até boa, né? Olha que tanto de amor que tem nessa frase. Só que olha o tanto de condenação que ela carrega consigo. Primeiro, você está fazendo seu filho ser fraco. Porque quando você dá para a criança tudo de mão beijada, vai se tornar um adulto que não está disposto a lutar por nada, porque tudo sempre vem muito fácil, então não faz muito sentido ter que lutar. Só pedir o papai e está resolvido. E no segundo momento, você vai gastar tudo que você deveria estar investindo hoje, e aí quando você chegar na época que você, por exemplo, deveria estar pagando a faculdade do seu filho, não vai ter dinheiro, por quê? Porque você comprou todos os carrinhos da Hot Wheels que ele queria. Esses dias eu tive uma conversa muito séria com meu irmão a respeito disso. Estava lá brigando, batendo o martelo na cabeça dele para a mente dele abrir para essas coisas. E aí eu peguei ele no lugar onde eu sei que eu ia alcançar ele. Eu mexi no coração dele, que eu falei do filho dele. E ali eu consegui entrar no coração dele. Eu falei para ele: o que você acha que o Azaf vai ser quando crescer? Ele falou: não sei. Eu falei: o que você gostaria que ele fosse? Eu queria que ele fosse bem sucedido, eu queria que ele fosse médico. Legal. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina? Ele não tem muita ideia. Eu falei: vai girar em torno aí de 5 a 8, 9 mil por mês. Você acha que dá para pagar com o salário que você está ganhando hoje? E aí ele abriu o olho e... Então eu falei para ele: ou você, se você realmente ama o seu filho, comece a investir no futuro dele hoje. Comece a investir no futuro dele hoje. Então, gente, a gente precisa parar. Passa o próximo, por favor. A gente precisa parar com essa coisa de transferência de culpa e assumir a nossa responsabilidade. Agora, presta atenção. Isso tem uma origem, e é sempre legal a gente entender a origem
para que a gente possa saber como que nós vamos lidar com o problema. Então, presta atenção nesse texto de Gênesis 3, quando Deus vem visitar o homem havia acabado de comer ali do fruto proibido, desobedecer a Deus, e aí o Senhor chega ali no jardim, Adão está ali se escondendo, Eva se escondendo de Deus, e Deus procurando por Adão, e aí, olha o que acontece, Adão vira para Deus e fala: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu e tive medo do Senhor. Aí Deus pergunta: Adão, quem te falou que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi de comer? Olha a resposta de Adão. Disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deu. Havia ali um problema, e esse problema era a responsabilidade de alguém, não é? E aí Deus pergunta se a responsabilidade era dele. Adão, a responsabilidade é sua? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E o que ele responde? Senhor, foi a mulher. Tipo, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Inclusive, quem me deu essa mulher foi o Senhor. Ele fala isso. Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou a culpa é da mulher, ou a culpa é do Senhor, porque eu não pedi mulher. Olha o nível da situação. Aí Deus vira para o lado, tá, então vamos conversar com a mulher. E aí o Senhor pergunta, né, para Eva. O Senhor pergunta então para a mulher: o que foi que você fez? Deus trata de novo da responsabilidade. Quem foi responsável por isso? O que foi que você fez? E o que a mulher faz? Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha em quem colocar a culpa. Foi a serpente. A serpente que me enganou. A culpa é da serpente. Está entendendo que ninguém está disposto a assumir responsabilidades? Aí eu pergunto uma coisa para vocês: o fato de ter se eximido da responsabilidade resolveu o problema? Eles deixaram de ser expulsos do paraíso? Não resolve problema. Transferir responsabilidade não resolve problema. Teve um castigo para cada um, além de todos serem expulsos do paraíso. Todos eles tiveram que arcar com as consequências. Se você não estiver disposto a assumir as suas responsabilidades hoje, você vai ter que lidar com as consequências amanhã. Então, se você não assumir as responsabilidades da sua vida financeira hoje, parar de gastar com besteira, começar a investir, começar a ganhar mais, começar a pensar em novas fontes de rendas, começar a aprender sobre investimento, sobre ações, sobre o que for que você quiser mexer, para mudar o seu futuro, se você ficar transferindo isso para o governo, para sua esposa, para sua família, para Deus, para o seu passado, daqui 20 anos você vai ter que lidar com isso. Gastos altíssimos das suas despesas, com casa, com família para cuidar, e o seu salário lá embaixo, uma aposentadoria miserável, que a gente nem sabe se vai ter aposentadoria daqui 20 anos, está quebrando. Aí você vai lembrar de mim hoje. Você vai falar: poxa, aquele cara falou isso, hein? Se eu não estivesse disposto a lidar com minhas responsabilidades, eu iria ter problema no meu futuro. Não quero passar por isso mesmo. Comece a assumir responsabilidade hoje. Se nós somos seres evolutivos, porque se nós somos seres evolutivos, por que a gente não evolui? Cara, a coisa mais legal do ser humano é que ele evolui. Ele se transforma. Você sabia que é exatamente essa a grande diferença entre nós e os animais? Nós temos a capacidade de adaptação. E nós só não fomos extintos, por exemplo, como os dinossauros, por causa disso. Nós nos adaptamos. Nós somos moldáveis. Nós somos transformáveis. A gente se transforma, a gente se adapta a qualquer coisa. Só que pensa no perigo disso. Do mesmo jeito que você pode se adaptar hoje, se transformar hoje, transformar sua mente hoje para se tornar uma pessoa rica amanhã,
você também se adapta facilmente à miséria. Para mim, é inconcebível pensar que uma pessoa pode conseguir sobreviver, como por exemplo, tem essas estatísticas do governo, né, que a pessoa está abaixo da linha da pobreza se ela ganha menos de R$90 por mês. Cara, R$90 por mês? O que você faz com R$90 por mês? Mas essa pessoa está sobrevivendo com isso. Ela fez o quê? Ela se adaptou. Então existe uma grande chance, se você não lidar com seus problemas hoje, você vai se adaptar a eles. Você vai se adaptar ao seu salário pequeno, você vai se adaptar à sua condição de vida ruim, você vai se adaptar à casa ruim que você mora, você vai se adaptar a não ter um carro, você vai se adaptar a andar de ônibus o resto da sua vida, você vai se moldar e vai se adaptar a essa vida. Agora pensa, o contrário também é verdadeiro, só depende de você. Você que define a que você quer se adaptar. Eu quero prosperar, eu tenho um propósito para prosperar. Então eu vou me adaptar a uma vida de prosperidade. Isso vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. É óbvio. O benefício é muito maior. O prêmio é muito maior. É óbvio que vai ser mais difícil. Mas é possível? É plenamente possível. Sabe uma coisa que eu tenho entendido nos últimos meses, com as leituras que eu tenho feito, que eu tenho aprendido? Tudo que existe no mundo, se alguém já conseguiu fazer, eu também consigo. Qualquer coisa, se alguém conseguiu fazer, você também consegue fazer. Qualquer coisa. Cara, olha a profundidade disso. O que impede? A diferença entre você e essa pessoa é que essa pessoa aprendeu alguma coisa que você não sabe e ela teve a atitude de começar. E ela teve perseverança para continuar. E ela foi em busca do seu sonho e alcançou. Agora, por que a maioria das pessoas não fazem isso, não se destacam e não conseguem? Porque elas não estão dispostos a assumir a responsabilidade pelas suas próprias vidas, pelos seus sonhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um monte de sonhos, não é? Eu tenho certeza, se a gente for parar para conversar, se eu começar a perguntar aqui agora, eu vou ouvir um monte de sonhos maravilhosos. E eu pergunto, qual é o nível de comprometimento que você tem com os seus sonhos? Ou você fica vivendo aí essa utopia, achando que um dia ele vai se realizar? Se você não estiver disposto a colocar a mão na massa e você começar a realizar os seus sonhos, meu irmão, desculpa, mas você vai ser uma pessoa frustrada. Porque não tem ninguém nessa vida querendo aí, pensando em como vai realizar o seu sonho. Choque de realidade, curto e grosso. Não tem ninguém nesse mundo que está aí hoje, que está lá no quarto assim, pensando, nossa, como é que eu faço para realizar esse sonho da Joyce? Ninguém. Como é que eu vou fazer para conseguir realizar esse sonho do Douglas? Não tem. É você que tem que fazer. Ah, mas e Deus? Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar condições. Deus vai te dar saúde, vai te dar força. Deus vai fazer milagres. Mas se você não tiver um nível de comprometimento, Ele não vai fazer. Porque você não merece. Não merece. Não está fazendo, não tem ação, não tem atitude, não tem, você não quer. Não tem desejo. Porque quando tem desejo, quando você quer, quando você está disposto a pagar o preço, cara, Deus olha para você e fala, rapaz, esse cara vai longe, vamos embora que eu estou com você. Estou com você junto nisso aí. Se você precisar, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou fazer os milagres acontecerem com você. Mas não faz muito sentido ficar somente esperando as coisas acontecerem. E aí eu quero te perguntar, para quem você está transferindo as responsabilidades da sua vida? Faça um exercício agora mental. Eu quero que você jogue a responsabilidade na sua cara agora. Para quem que você está transferindo as suas responsabilidades? Quem é o culpado? Quem é o responsável? Você está transferindo a culpa para o seu marido, para sua esposa? Ah, meu marido não me ajuda. Ah, a minha esposa gasta muito.
Ah, meu marido não me entende. Você está transferindo para o seu patrão? Ah, gente, eu vim do ambiente corporativo. É um saco. As pessoas reclamam o tempo inteiro, nunca está bom. Isso puxa a gente para baixo. Quando eu trabalhava na fábrica da Fit, eu cansei de falar com as pessoas. Eu falei, cara, pede demissão. Pede demissão, cara. Isso aqui é muito ruim para você. Você reclama tanto, você passa o tempo inteiro reclamando que está ruim, que está difícil, que é injusto, que você ganha mal, que é muito trabalhoso, você tem que acordar cedo, você chega tarde. Cara, arruma outra coisa, faz outra coisa, pede demissão. Você está se punindo trabalhando aqui. Você está se punindo. Qual que é a sua atitude onde você trabalha? Faz sentido isso que eu estou falando? Que ninguém na sua empresa vai estar aí doido para te promover? Que isso só vai acontecer quando você assumir a sua responsabilidade? É você que tem que fazer. É você que tem que fazer. E quando você começar a fazer, quando você começar a se destacar, quando você começar a se tornar a pessoa que é digna de uma promoção, de um aumento, de um cargo de confiança, cara, as pessoas vão perceber você. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse era um dos meus maiores prazeres quando eu era líder de equipe. Eu ficava olhando para a minha equipe e falando, quem que é o cara que eu vou conseguir promover? E eu não escolhi quem era o mais bonito, ou quem era o mais inteligente, não. Olhava aquele que realmente queria e qual estava se destacando entre todos. O que se destacava eu investia. Eu começava a ensinar, a motivar, a dar uns toques, e de repente a pessoa ia, e era legal porque passava um tempo, ela estava lá promovida, ganhando 3 vezes mais do que ganhava. E aí a geral da galera ficava assim, né? Ah, isso aí é peixe, isso aí foi indicado, isso é não sei o quê. Não, isso é só uma pessoa que decidiu fazer diferente dos outros. Então, você está transferindo a culpa para quem? Para os seus pais? Ah, porque se o meu pai tivesse feito isso, se o meu pai tivesse feito aquilo, se o meu pai não tivesse feito essas burradas que ele fez na vida, nossa vida financeira seria diferente. Aí beleza, vai ficar se escondendo atrás disso até quando? Vai mudar, estou falando de você, né? Vai mudar o que na sua vida? Vai ficar escondendo atrás disso e beleza, tá tranquilo, tem uma desculpinha aí para justificar seu fracasso? Até quando? Vai morrer carregando essa desculpa? E aí os seus filhos? Você quer que ele fale a mesma coisa de você? Ah, eu também não vou prosperar porque minha mãe, meu pai passou a vida inteira colocando a culpa no meu avô e acabou que não fez nada. Aí vai colocar a culpa em você. Você é que é o responsável por mudar a sua história. Tem gente que bota a culpa em Deus. Porque Deus não me abençoa. Acho que Deus não me ama, porque Deus abençoa tantas pessoas e não me abençoa. Vamos seguir. E aí, você é o quê? Você é uma vítima da circunstância, uma vítima da sua própria vida, ou você é o protagonista da sua vida? Qual que é o seu papel? Hoje, como que está hoje? Porque a gente vai mudar isso hoje, hein? Amém? Amém. Mas como é que está hoje? Você é a vítima? Você é o pobre coitado, sofredor, massacrado pela vida? Ou você é o protagonista? Vamos ver qual que é a diferença de uma vítima? A vítima é a pessoa que transfere a culpa. A culpa nunca é dela, né? Aí a primeira característica da vítima, se você quiser reconhecer uma pessoa vitimista, ela tem essas 3 características. E eu vou falar mesmo, e se quiser ficar chateado comigo, pode ficar, mas eu vou falar, porque é assim. E eu estou falando porque eu já fui assim também, e eu luto para mudar isso todos os dias, porque eu sei que isso, se tem uma coisa que a pessoa bem-sucedida não é vítima. Primeira característica, a culpa é sempre de outra pessoa. A culpa é sempre de alguma coisa, ou a culpa é sempre da situação. Nunca é dela. A responsabilidade é sempre dos outros. A primeira característica. Segunda característica de pessoas vitimistas, elas querem se justificar o tempo inteiro. Para tudo tem uma justificativa. Mas sabe como é, né? Eu tentei, mas
não deu certo, estava meio sem tempo. Rapaz, mas você estava naquele projeto, por que você não continuou? Então, é difícil, tentei ali, mas não... Você sabe, né? Eu me esforcei pra caramba, mas não teve jeito. Mas sempre tem uma justificativa. Cara, mas você saiu do seu emprego de novo. Rapaz, aquele lugar não dá pra mim não, ali é muito ruim. Sempre tem uma justificativa. E a justificativa é sempre para dizer que a culpa é do outro. A vítima vive sempre reclamando. Sempre. A Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração, né? Então o coração de um vitimista é um coração frustrado. E aí automaticamente a sua boca vai ficar fazendo o quê? Vomitando reclamação o tempo inteiro. E essa pessoa está o tempo inteiro reclamando da economia, reclamando do governo, reclamando das pessoas, reclamando do patrão, reclamando dos filhos, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando de tudo. Mas sabe qual que é o grande problema? É porque a gente saca qual é a do vitimista. Enquanto você está reclamando das pessoas, você coloca o foco nos outros e você acha que não estão te observando porque você está evidenciando os outros. Mas perceba, tente perceber como que você está sendo visto, como que as pessoas estão te observando. As pessoas sabem que você está se comportando como uma vítima. Isso demonstra que você está sendo uma pessoa pequena. Reclamar resolve alguma coisa? Então deixa eu ensinar um princípio aqui, que eu ensinei um dia que eu estava pregando. Peguei sobre reclamação. Você só tem 3 opções para lidar com qualquer coisa na sua vida. Com o seu relacionamento, com a sua vida financeira, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com os seus estudos, com tudo. Qualquer problema que acontecer na sua vida, você sempre vai ter 3 opções. Ok? A primeira opção, reclamar. A segunda opção, aceitar. E a terceira opção, agir. Ok? Concorda, gente? Isso aqui é para simplificar a vida. É para mostrar o tanto que a vida é simples. Porque a gente acha que a vida é uma coisa muito difícil. Não é. Para qualquer coisa que você tiver de lidar na sua vida, você só vai ter essas 3 opções. Ou você vai reclamar, ou você vai aceitar aquilo e vai conviver, ou você vai agir e vai resolver. Aí, dessas 3 opções, qual você acha que é a pior de todas e que nunca vai resolver nada? Reclamar. Não é? Reclamar resolve alguma coisa? Não. Você já viu a reclamação resolver algum problema? Não, reclamação piora o problema. Porque você entra num estado de espírito deprimente. A pessoa que reclama muito, ela entra num estado de espírito deprimente. Ela vai se tornando pesada. Esses dias eu estava falando com os meninos lá no... Eu estou até rindo. E tem um cliente, ele é muito pesado. Muito, não é porque ele é gordão não, é porque ele é pesadaço. E não tem como, ele carrega, sabe aquele desenho? Aqueles desenhos que a pessoa vai andando e vai uma nuvenzinha com raiozinho, cai uma nuvem negra carregando em cima? Ele é essa pessoa. Aí ele chega e não tem como, eu tento fugir dele, não consigo, ele me pega, cara. E eu falei, nossa, lá vem. Aí eu, e aí, beleza, rapidinho, já vou te atender, peraí, eu saio lá, ele tá atrás de mim. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo. Por que disso, por que aquilo, que a minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, ele começa a falar mal da esposa, vai falando. Aí depois já sai da esposa, aí começa a falar da mãe, porque a minha mãe, não sei o que, ela tudo, né, sou eu, tudo eu tenho que pagar, não ajuda em nada, que não sei o que. Aí depois começa a falar da filha, não, porque minha filha é uma ingrata, e não sei o que, meu trabalho, não sei o que, cara, ele vai descarregando. Cara, quando ele vai embora, eu tô assim, tipo, sugado, cara. Tipo, sabe quando você sugam a sua vida? Sabe quando botam um tubo que assim, e vai sugando a sua energia, você fica até parecendo que você está 2 dias sem comer. Quem já ficou 2 dias sem comer? Sabe como é que é a sensação? É aquilo, você fica assim, cara, tipo, sem força. Aí na hora que ele foi embora, os meninos estão rindo porque eu fui lá mesmo. Cara, eu estava realmente mal, minha cabeça doendo. Porque eu sou uma pessoa sensível com emoções. Então,
eu fico assim, fui absorvendo aquilo, e aí aquele negócio foi fazendo minha cabeça doer, o cara foi embora. Eu acho que ele saiu leve, ele deve ter saído flutuando, porque o peso ficou todo comigo. Ele estava me pisando em nuvens, assim, e eu lá, cara, e até você voltar para o seu estado normal, conseguir tirar aquele negócio. Eu lembro, às vezes, quando ele saiu, eu só dei aquela torcida no pescoço que estrala tudo, você fala assim, vai dar aquela estralada. Quem já fez isso aqui? Parece que o pescoço está quebrando, de tão tenso, cara. Uma pessoa extremamente vitimista, negativa. Isso contamina o seu ambiente, cara. Isso contamina o ambiente da sua casa. Imagina conviver com uma pessoa assim. Agora vamos fazer um exercício interno e vamos pensar, será que eu não estou sendo essa pessoa? Será que eu não estou sendo essa pessoa para o meu marido? Para minha esposa? Será que eu não estou sendo essa pessoa pesada para os meus filhos? Será que eu não estou sendo essa pessoa pesada no meu trabalho? Olha para você, a gente está aqui para se transformar mesmo, é para aprender com os erros e seguir. E aí as atitudes de uma pessoa protagonista. O que é um protagonista, gente? O que é um protagonista? Ter protagonismo é o quê? É o cara que está em evidência, é a pessoa que está agindo, é a pessoa que está à frente, que toma atitude, que toma liderança. Ele é o protagonista da sua própria vida, ele é o personagem principal da sua própria vida, da sua própria história. Não faz sentido você não ser o personagem principal da sua história. Olha que história triste. A história é sua. Aí, a atitude de um protagonista é, ele assume a responsabilidade. Ah, mas a culpa não é minha, não tem problema. A responsabilidade é minha. Eu não sou o culpado, mas se ninguém resolver, quem vai ser prejudicado sou eu, então a responsabilidade sobre isso é minha, eu vou resolver. Eu vou resolver.